Boa noite a todos e a todas. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha pela internet, nesse momento. Quero saudar a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma noite do Vencer com o Enem. E hoje, nosso tema é Química. Né? Que satisfação ter uma aula de Química a essa hora da noite, né? Está todo mundo muito feliz. Sim ou não? Super feliz. Eu estou, não sei vocês. Pessoal, para quem ainda não me conhece, me chamo Sebastião Júnior, sou professor aqui da casa, do Federal Campus Itapipoca. É uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês para a gente hoje. Eu não vou chamar de aulão, né? Seria um pouco audacioso da minha parte isso, mas a gente conversar sobre os pontos principais do Enem, no que envolve o aspecto da química. Então, é um diálogo, né? Eu espero que vocês possam compreender a minha mensagem, assim como também eu já me ponho aqui em total disposição para ouvi-los. Qualquer que seja a dúvida, qualquer que seja o esclarecimento, porque a nossa intenção aqui, a intenção desse projeto, desses aulões, dessas videoaulas, desse conteúdo que está na internet, auxiliá-los, né, para que vocês possam, então, nessa empreitada do Enem 2017, ter sucesso. Então, nós estamos aqui para juntos vencer. Então, seja muito bem-vindo a esta casa, tá? Então, para a gente começar, a gente, então, discutir essa temática, eu quero dizer que, na verdade, eu programei 2 aulões, certo? Esse de hoje é o aulão introdutório. E o aulão, parte 2 da temática química, a gente explora mais a questão dos exercícios. Claro, hoje nós teremos resolução de exercícios, mas vou reservar um aulão só para resolver questões de química. Isso vai ficar após o recesso de julho, certo? Lembrando também que na próxima semana o aulão será com o professor Carlos Henrique, do Instituto Federal do Campus de Calcaia, certo? O professor Carlos Henrique é professor de matemática e ele vem trazer para a gente aqui umas estatísticas bem legais, umas técnicas, umas táticas de resolução da prova bem interessantes, que ele faz esse levantamento anual da prova do Enem. Então já está confirmado. Esse aulão será na quinta-feira, dia 29. Então já estão devidamente avisados. Ok, vamos lá? Preparados? Respirem aí uns 5 litros de oxigênio. E vamos lá. A primeira pergunta, né? O que é química? A gente sempre... Isso é chato, né? Todo professor de química só começa a aula de química perguntando o que é química. E aí todo mundo já sabe, né? Beleza, mas tem pessoas que ainda insistem em ter outras explicações. Será que química é a mesma ciência que serve para explodir as coisas? Não, né, pessoal? Sério, nem uma explosãozinha? Nenhuma. Química não é só a ciência das explosões, né? Aliás, tem pessoas que entendem bem de explosão, né? E pessoas que talvez nem estudem química. Mas química está para além disso, né? É muito mais do que uma ciência de curiosidades, onde coisas se mexem, coisas explodem, coisas mudam de cor. É bem mais que isso. Na verdade, a química é uma ciência caracterizada pelo estudo da matéria, suas propriedades e transformações. E quando a gente cai nessa definição, quando a gente fala nisso, realmente aqui é um mundo quase que infinito de aplicações, conceitos e coisas mais. Então, a química por si é uma ciência muito bonita, né? Mesmo que vocês nem todos se sintam tão atraídos por ela, não gostem tanto assim dela, mas todo mundo reconhece o quanto essa ciência é importante e o quanto ela é necessária também para o nosso desenvolvimento, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é do físico Richard Feynman, um dos maiores físicos, né, da atualidade.
aliás, eu não, me perdoe, eu não sei se ele já faleceu, né? Mas a história de Feynman, né, é incrível, assim, os feitos dele, etc. Tem uma frase dele que eu gosto muito, que é a seguinte afirmação: se você tivesse de expressar todo o conhecimento da humanidade em uma única frase, essa frase certamente começaria com as seguintes palavras: todas as coisas são feitas de átomos. Ou seja, a teoria atômica, o princípio dos átomos, a constituição da matéria está no centro do conhecimento humano. E é baseado nessa informação que a nossa tecnologia se sustenta. Então, o aspecto químico por trás disso é certamente essencial, certamente indispensável para o mundo ser como ele é hoje. E aí a gente às vezes lembra muito das contribuições negativas da química e ignora todas as contribuições positivas, né? A contribuição à saúde, à tecnologia, ao desenvolvimento, à alimentação, os fertilizantes, os remédios. E tudo isso, é claro, foi responsável por nós estarmos no patamar que nós estamos hoje na evolução da humanidade. Então, devemos certamente isso a essa ciência chamada química. Bem, os seres humanos que praticam a química são os químicos. E eles são, geralmente, pessoas do bem. Geralmente são pessoas do bem, né? São normais, gostam de fazer piadas bem legais. Quem nunca ouviu as piadas químicas, né? Como essa aqui, ó. Essa é um clássico. O que o átomo diz quando atende o telefone? Próton? Iam, por favor. O que um álcool disse para o outro? Eita, nós! Porque não se deve falar alto no laboratório? Para não desconcentrar os reagentes. E esse aqui é o clássico dos clássicos, né? O que o carbono disse quando foi preso? Eu tenho direito a 4 ligações, né? Senão eu quebro essa cadeia. Rio, né? Nós estamos vindo potássios e mais potássios. Bem, pessoal, chega de piada sem graça. Vamos falar sério, né? Chega, né? Chega, já deu. A gente poderia passar a noite inteira brincando, né? Falando piadas, brincadeiras, histórias engraçadas de professores que vocês já tiveram, ou ainda tem, professores que são meio pirutas, colegas, né? Que gostam de química, e são meio estranhos, né? Mas isso é assunto para um outro encontro, um outro momento. Hoje, a gente tem uma missão, apesar das brincadeiras, bastante séria, que é discutir um dos componentes curriculares, um dos assuntos, uma das matérias cobradas no Enem, e que, é claro, gostando ou não, concordando ou não, você vai se deparar, no dia das provas do Enem desse ano, você vai se deparar com uma dezena, talvez, uma dezena de questões de química. E a contragosto, ou a gosto, você vai ter que resolver. Então, é bom a gente tratá-la com respeito, né? Tratá-la com a devida atenção, devido cuidado que ela merece. Antes da gente abordar, de fato, o aspecto químico da prova, os temas, etc., eu preparei para vocês, eu dividi a explicação em 3 partes, né? Primeiro, o Enem é a prova de ciências da natureza, né? Depois, uma discussão sobre a química em nosso dia a dia e, finalmente, as provas. Como é que as questões de química são geralmente abordadas. Então, antes de mais nada, vamos dar uma passeada aqui pela prova de ciências da natureza, que é onde se insere o conteúdo de química. Beleza, então a prova do Enem é uma prova que avalia competências e habilidades. Esse é um ponto essencial. Todo mundo já ouviu falar nessas 2 palavras: competências e habilidades. Competências e habilidades. Mas muitas vezes a gente não se atenta como que a prova é feita.
Tem pessoas que, quando pegam a prova do Enem, estranham aquele formato de questão. Um novato, iniciante, né? Acha muito estranho aquele estilo de questão. É uma questão muito cansativa, porque tem muito texto. É uma questão que, às vezes, te derruba numa coisa bem simples. A questão é fácil, mas você erra. Muitas vezes porque você não prestou atenção a um detalhe. Né? Então, tudo isso é algo intencional. Como vocês viram no primeiro aulão, do professor Nonato, vocês entenderam que a prova do Enem ela é meticulosamente planejada, não é isso? Por uma mente bem, né? Beleza. É uma prova que ela é planejada. Ali, se determinado assunto foi cobrado, não foi cobrado por acaso. Ele foi cobrado devido a um planejamento, né? Teve alguma situação que exigiu que aquele assunto fosse cobrado. E todos os conteúdos, todos os temas, todos os assuntos, eles estão inseridos, estão abordando sempre alguma competência e alguma habilidade. Então é importante a gente primeiro compreender isso aqui. Beleza. Antes de mais nada, antes de habilidades e competências, tem algo que está acima desses dois conceitos, que são chamados de eixos cognitivos. Os eixos cognitivos, eles estão presentes em toda a prova. Eles são, na verdade, a base para todas as áreas do conhecimento que se referem aos domínios básicos que deve ter para enfrentar, compreender e resolver as questões que a prova apresenta. Então, os eixos cognitivos são a base de todas as questões do Enem. Nós vamos ver daqui a pouco quais são, então, esses eixos cognitivos. Abaixo dos eixos cognitivos, ou a subdivisão dos eixos cognitivos, estão as habilidades e as competências, em ordem de complexidade. Habilidades estão associadas ao saber fazer. Então, toda questão do Enem, ela vai te cobrar uma habilidade. Você tem que saber fazer aquela questão, de acordo com o que está sendo cobrado, logicamente. Então, isso é exigido de vocês, né? Essa habilidade em resolver aquela questão conforme o que está sendo cobrado naquele enunciado. Tá? E as habilidades, o conjunto dessas habilidades vão formar o que nós chamamos de competências. Ou seja, são um conjunto de habilidades que se tem quando se domina as habilidades. Ou seja, quando você tem domínio das habilidades, você domina as competências. As habilidades devem ser desenvolvidas na busca das chamadas competências. Então, para cada competência, há um conjunto de habilidades. E o conjunto das competências estão organizados, estão orientados pelos chamados eixos cognitivos. Então, isso é o básico da prova. É importante você conhecer a estrutura da prova para você se organizar na questão dos seus estudos. Tá? E as competências, uma outra forma de entendê-las, são mecanismos fundamentais para a compreensão do mundo e a atuação nele. Não basta o domínio dos conteúdos, mas é necessário aplicá-lo ao contexto em que se encontra. Então, a competência, ela envolve a aplicação do conhecimento no mundo prático. Por isso que se diz tanto que as questões do Enem são questões voltadas para o dia a dia. Questões voltadas para as aplicações e as implicações daquele conhecimento na sociedade, porque eles estão orientados conforme competências. Aí um exemplo, a capacidade de contextualizar o saber é uma das competências fundamentais da prova, porque a prova ela é contextualizada. Quando vocês preparam questões do Enem, você vê geralmente que as questões elas envolvem o contexto. Não é pura e simplesmente o conteúdo cobrado, mas é um conteúdo aplicado. E as habilidades são as ferramentas que podemos dispor para desenvolver as tais competências. Ou seja, se a competência é saber fazer, a habilidade é como você sabe fazer. Que mecanismo? Certo? Então, são as ferramentas que vão te permitir alcançar ou desenvolver aquela competência. Logo, para contextualizar o saber, precisamos de instrumentos ou meios para isso, como, por exemplo, a capacidade de ler e interpretar um texto. Ler e interpretar
são habilidades. Contextualizar, que foi lido, já é uma competência. Então, existe uma hierarquia, né, de habilidades e competências para você atingir o alvo e acertar a sua questão. Então, numa visão geral, o Enem ele contém 5 eixos cognitivos, que são eles: dominar linguagens, compreender fenômenos, enfrentar situações de problema, construir argumentação e elaborar propostas. Então, esses 5 eixos cognitivos vão orientar uma gama, né, um número muito grande de habilidades e competências, e essas vão se associando aos conteúdos da prova, né? Então, para a ciência da natureza, existem 8 competências e no total de 30 habilidades. 8 competências, 30 habilidades. Então, isso aqui reúne tudo que é cobrado na prova de ciências da natureza. Beleza, aqui eu vou tentar passar bem rápido, vou mostrar quais são essas competências, tá? E aí a gente vai, para vocês terem noção. Esse material vai ser disponibilizado no site www.vencercoenem.com. Então vocês podem baixar esse material e também um questionário complementar que eu vou deixar lá para vocês, tá? Beleza, então, na ciência da natureza, são 8 competências, lembra, né? Primeira competência, compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como construções humanas. Essa é uma competência cobrada na prova de ciência da natureza. E a elas se associam 4 habilidades. Eu destaquei apenas o verbo infinitivo, que aí a gente tem uma noção. Quais são as habilidades? Reconhecer, associar, confrontar e avaliar. Competência da área 2. Identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos. Habilidades: dimensionar, relacionar e selecionar. Competência da área 3. Associar intervenções que resultam em degradação ou conservação ambiental. Habilidades: identificar, compreender, analisar, reconhecer e avaliar. Competência da área 4. Compreender interações entre organismos e ambiente, em particular aquelas relacionadas à saúde humana. E aí nós temos, então, mais 4 habilidades. Tá? Reconhecer, identificar, interpretar e compreender. Competência da área 5. Entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos. Habilidade 17, 18, 19, relacionar e avaliar. Essas 5 primeiras competências são competências gerais da prova de ciência da natureza. Elas não estão associadas diretamente a nenhuma área. Então, por exemplo, essa aqui, ela pode estar associada a química, física ou biologia, que são os 3 componentes curriculares que constituem a prova de ciências da natureza, não é isso? Química, física e biologia. Então, você pode ter uma questão, por exemplo, que aborde esse métodos e procedimentos próprios da ciência da natureza, que ela está associada a química e biologia ao mesmo tempo. Ou biologia e física ao mesmo tempo. Né? Não tem restrição, porque as 5 primeiras competências são gerais de todas os componentes curriculares da ciência da natureza. As competências 6, 7 e 8, elas são específicas. Vejamos. Competência 6. Apropriar-se de conhecimentos da física para, em situações de problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. Beleza. Então, essa competência já é associada à física. Habilidades: caracterizar, utilizar, compreender, avaliar. 7. Essa aqui é a que mais nos interessa. Né? Deixa eu voltar a 8. Depois eu volto para a 7. Competência da área 8. Apropriar-se de conhecimentos da biologia para, em situações de problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. E, não falei das habilidades, né? Associar, interpretar e avaliar. E a competência da área 7, essa sim é que nos interessa, né? Apropriar-se de conhecimentos da química para, em situações de problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. Habilidades:
Agora eu vou detalhar elas, né? 24. Utilizar códigos, nomenclaturas da química para caracterizar materiais, substâncias ou transformações químicas. Habilidade 25. Caracterizar materiais ou substâncias, identificando etapas, rendimentos ou implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais de sua obtenção ou produção. Habilidade 26. Avaliar implicações sociais, ambientais e ou econômicas na produção ou no consumo de recursos energéticos ou minerais, identificando transformações químicas ou de energia envolvida nesse processo. E, finalmente, a habilidade 27. Avaliar propostas de intervenção no meio ambiente, aplicando conhecimentos químicos, observando riscos ou benefícios. Então, aqui estão as competências e habilidades da área de ciência da natureza, especificamente a parte associada à química. Eu chamo a atenção de vocês para a ausência de alguns verbos aqui. Alguém viu o verbo calcular? Alguém viu o verbo memorizar? Alguém viu o verbo lembrar, recordar, conhecer? Até o verbo conhecer, ele está ausente. Os verbos que predominam nas habilidades são utilizar, caracterizar, reconhecer, aplicar, dimensionar. Então, esses verbos, eles dão um indicativo bom para a gente de como que a prova é feita. Você não estuda para o Enem tentando decorar as coisas. Não é assim que funciona. Você tem que estudar associando, relacionando, buscando interpretações para os problemas que lá são propostos. E lembrando que os eixos cognitivos, eles preveem a leitura, a interpretação e também a intervenção. Então, nós vamos ver, inclusive, hoje, questões de química que são propostas intervenções. Então, não é só na língua portuguesa, lá na redação, onde você precisa intervir em uma situação problema. Não é só lá. As questões de química também. Diante de um problema, qual é a solução? Qual é a melhor solução? Ok? Então, para estudar as questões, você tem que, primeiro, acima de tudo, como a gente viu no aula anterior, leitura. Se eu tivesse de dar um conselho para vocês, para se dar bem na prova do Enem, esse conselho seria uma palavrinha só. Leitura. Independente do tema, do assunto, da matéria, é leitura. É ler, é interpretar, é entender. Porque na maioria das questões, anotem isso, a resposta está no enunciado, por incrível que pareça. É verdade ou não é? Sim? Já estão dormindo? É verdade ou não é? A maioria das respostas, das questões, no modo geral, ela está no enunciado. E as pessoas se perdem todas porque têm dificuldade de interpretar o que está colocado aqui. Então, leitura. Leiam. Independente de qual matéria seja. E pratiquem. Façam as redações, busquem as provas anteriores, busquem simulados, tentem elaborar as questões de vocês também. Isso é importante, Nem todo mundo fala isso. Mas o raciocínio de quem elabora o problema, ele é diferente de quem resolve. E muitas vezes você trabalha muito mais mentalmente para elaborar o problema do que para resolver ele. Viu uma notícia na internet interessante? Beleza. Como é que isso aqui poderia ser cobrado na questão do Enem? Derramamento de petróleo em um golfo. Como é que isso aqui pode ser cobrado no Enem? Hidrocarbonetos? Técnica de separação de misturas? Impactos ambientais? Que golfo é esse? Que região geográfica é essa? Que países são esses? Economicamente, o que significa? Então, uma notícia de jornal gera em você múltiplas reflexões. Faça esse exercício de elaborar questões. Não precisa rabisque, você não precisa elaborar uma questão do Enem, mas questione como aquele assunto poderia ser cobrado. Esse raciocínio de elaborar problemas, ele
desenvolve muito a habilidade mental. Podem acreditar. O raciocínio de quem elabora o problema é diferente de quem o resolve. E amplia muito a questão da visualização do contexto das coisas. Ok? Então, esses dados são retirados diretamente do INEP, né? Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais de Vinícius Teixeira. Isso aqui, é claro, está sempre disponibilizado para vocês consultarem a qualquer momento. Pronto. Essa primeira parte é a parte da gente mostrar como é que a prova está organizada, está estruturada, etc. Tá? A segunda parte que eu preparei é a química nossa de cada dia. E aqui a gente começa a abordar esse ponto de visualizar a química como um componente das nossas vidas diárias. Eu gostaria de iniciar essa discussão com um texto que essa senhora escreveu em 2014. Quem conhece? Qual o nome dela? Ninguém lembra? Denise Fraga. Quem lembra da Denise Fraga? Quem já viu? Atriz, né? Alta Compadecida. Né? Alta Compadecida, né? Quem lembra dela? Eu te pego, cabra safado. Né? Não lembro o nome da personagem, né? Mas ela ficou bem conhecida daquela personagem que ela fez, né? Que ela tinha uma certa característica, né? Enfim, essa senhora escreveu um artigo para o Jornal Folha de São Paulo em agosto de 2014. O nome do artigo era Química para Quem Te Quero. E ela escreveu coisas como isso aqui. Meu filho vai mal em química. Meu outro filho também vai mal em química. Eu fui mal em química. Que me perdoe os químicos. Mas alguém poderia me dizer por que ainda se estuda química nas escolas? Ela inicia o texto dela, colocando isso aqui. Tá? Tudo é química. E, pessoalmente, acredito que até as relações humanas são contraditórias, né? Mas não o afirmo baseado em nada que tenha aprendido no estudo de tal matéria durante minha vida escolar. Aprende-se para esquecer. E no meu tempo ainda se decorava a maldita tabela pretórica. Meu Deus do céu, que não fiz. Meu Deus, tem de piedade nessa aula. Chamou a tabela periódica de maldita. Eu não desejo nada de ruim para ela. É que Deus te tem em dobro tudo que você desejou para química. Tá? Não lembro de um bromo sequer. Quem lembrou do bromo, né? Não lembro de um bromo sequer. Peraí. Bromo? Lembrou do bromo. Então, ela não esqueceu tudo. E meus filhos ainda têm pela frente todas as cadeias de carbono e hidrogênio. Tem mais. Mas por que não optar por xadrez? Por exemplo, né? Você já viu alguém jogar cadeias de carbono e hidrogênio com um amigo no andar de rosa? Meu Deus do céu! Como é que a pessoa joga cadeias de carbono? Eu fico pensando que essa pessoa imagine que talvez dê para atravessar pelas pontes de hidrogênio, né? A gente se pode ir de uma cidade a outra atravessando pontes de hidrogênio. Aliás, tem até uma pergunta, né? Como foi que Jesus, uma piadinha, né? Como foi que Jesus caminhou sobre as águas? Nas pontes de hidrogênio, né? Brincadeiras à parte, faz sentido, né? Faz sentido, né? Quimicamente faz sentido isso que foi falado, tá? Só que, claro que essas pontes de hidrogênio, né, elas não são reais, elas não são pontes, literalmente falando, né? São interações atômicas, interações intermoleculares, aliás, logicamente não dá para você caminhar sobre elas, mas essas interações, né, são fortes o suficiente não para o ser humano caminhar, o ser humano normal, né? Mas
alguns insetos, né, alguns animais de menor massa conseguem, devido, entre outros fatores, às chamadas pontes de hidrogênio. Que, aliás, não se chama mais ponte de hidrogênio, se chama ligação de hidrogênio. Tá? Imagina que maravilha seria se todos nós fôssemos potenciais jogadores de xadrez formados pela escola. Ok, a fala da Denise Fraga ela é compreensível. É a fala de uma mãe que não vê utilidade nenhuma do que o filho estuda. É a fala de uma pessoa que se decepcionou por ter estudado muitas coisas na escola e hoje só lembrar do bronco. Né? É a fala de um cidadão, de certo modo, indignado, porque o ensino de química ainda é muito tradicional. É alguém falando, ditando, escrevendo numa lousa, e você copiando. Infelizmente, eu fiz coração partido. Em muitos pontos, a Denise Fraga tem razão. E é isso que a gente tem que, aos poucos, né, corrigir. Mas em muitos pontos ela não tem razão. Naquela pergunta que ela fez, ainda se deve ensinar química nas escolas? Claro que sim. Nós temos, no nosso dia a dia, situações diversas em que a química faz parte. E eu trago aqui outra notícia do próprio jornal Folha de São Paulo, que coloca o seguinte: água sanitária com amoníaco pode provocar explosão. Agora, realmente, uma explosão química, né? Beleza, aqui é uma matéria que fala de uma senhora, dona de casa, de 45 anos, que ela misturou certos produtos químicos e o resultado foi desastroso, né? Saiu, começou a borbulhar aquela mistura, saiu um gás asfixiante, que ela teve que sair às pressas, e ela sofreu um problema de saúde. Uma das consequências, né? Uma das sequelas foi o fato dessa senhora ter perdido o olfato. Ela misturou produtos à base de amônia, certamente com produtos à base de hipoclorito de sódio, ou algum outro composto básico, que liberou, certamente, o gás amônia, uma quantidade grande, que quase matou essa senhora por asfixia. Aí eu pergunto, se essa senhora conhecesse princípios básicos de química, será que ela não saberia do perigo de se misturar compostos químicos diferentes? Porque é dos princípios básicos, né? Se você mistura substâncias diferentes, com propriedades diferentes, tem uma tendência de reagir. Aí você pega qualquer coisa, junta no balde e pum, né? Olha a explosão, né? Então, química tem que ser ensinada sim. Tá? Outra notícia, essa mais recente já desse ano, caminhão de vazamento de ácido sulfúrico a Anhanguera. Isso foi em janeiro desse ano. E, vez por outra, tem acidentes envolvendo produtos químicos. As pessoas não sabem acondicionar os produtos químicos. As pessoas não sabem utilizar os produtos químicos. As pessoas não sabem os riscos dos produtos químicos. Basta a gente lembrar do caso do álcool etílico, que vez por outra é proibido a comercialização do álcool. Aliás, agora você só pode comprar álcool gel, não é isso? O álcool líquido, ele só pode ser vendido com uma concentração muito baixa de álcool, porque os casos de queimaduras envolvendo álcool no Brasil é gigantesco. As pessoas não sabem manipular um produto, geralmente o álcool é produto de limpeza, né? Nas casas. As pessoas não sabem manipular soda cáustica, as pessoas não sabem manipular ácido muriático, e sofrem queimaduras, né? Sofrem problemas de saúde, etc. Você vai ao supermercado, às vezes o ácido muriático está do lado da soda cáustica. Né? E aí o nosso filósofo, né, sempre vai ficar nos lembrando, olha a explosão, né? Um ácido forte do lado de uma base forte. Há um risco ali iminente. Então, dizer que química não faz parte das nossas vidas como é que eu posso dizer? Ou é
uma inocência da parte da pessoa, ou então é falta de conhecimento. Então, todos nós precisamos ter conhecimento químico. Não é à toa que o Enem cobra isso, e ele cobra isso associado a problemas sociais, a problemas ambientais, a problemas econômicos, e a uma série de outras situações onde a química também está presente. Tá? Então, essa é a mensagem que eu deixo. Onde você vai encontrar química? Química está em estudo. É um jargão, né? Mas é verdade. Se você parar para pensar, tudo é feito de matéria, e a química é a ciência que estuda a matéria, existe química para todos os 4 campos que nós pudermos olhar. Claro, não vai ter só química ali, né? Mas um componente, um conhecimento envolvido é o conhecimento químico que está importante. Tá? E aqui, ó, não é raro a gente encontra expressões como essas: produtos sem química. Faça-se uma falsa impressão de que o que não tem química é bom. Eu lembro até de uma série famosa, né? Todo mundo conhece, muita gente possa gostar de química assistindo ela, é o Breaking Bad, não é isso? Quem já assistiu? Aposto como quem não assistiu hoje vai querer assistir. Breaking Bad é uma série dramática, né? Que envolve questões sociais, questões políticas, dramas familiares, né? E no centro do drama todo, tem lá um professor de química. No Brasil, essa série passou em uma TV aberta, e a tradução dela, né, é Breaking Bad, a química do mal. Eu fico pensando, quantas pessoas que não tiveram contato ainda com química, né, crianças, ao verem essa frase, né, esse nome, ficaram com a impressão negativa da química. Breaking Bad, a química do mal. E aí você não destaca, quase nunca você destaca o lado bom da química. Ora, é um shampoo que tenta, né, que vende, que o marketing de um produto é feito liso sem química. Mas eu te pergunto, o que é que tem dentro desse frasco? Não é uma mistura de uma série de substâncias químicas, aromatizante, emulsificante, e mais, corantes, né? Expressante, conservante, e um monte de antes. E todos eles são substâncias químicas. Mas o produto vende como se fosse sem química. A mesma discussão dos alimentos orgânicos. São alimentos produzidos sem química. Como assim sem química? Você não o solo não tem fertilizante, né? Aquele alimento ele não absorve água, o crescimento do alimento, né, do vegetal, etc., não se dá por uma série de processos químicos. O principal, a fotossíntese, que é uma reação química. Como é que você disse que é sem química? Não, mas a impressão que se dá, né, a visão que tem que se transmitir, é de que onde não tem química, estamos seguros, estamos bem. Tá? Quando, na verdade, eu digo que existem problemas na sociedade que só a química consegue resolver. Existem problemas ambientais, problemas, uma série de situações que aguardam soluções, e essas soluções estão sendo desenvolvidas em laboratórios de química. Novos produtos, novos materiais, etc. Então, é necessário que primeiro a gente quebre esse preconceito de que química é ruim, e a gente passe, então, a ter os aspectos bons da química. Claro, também tem os aspectos ruins. Porque a mesma tecnologia usada, né, por exemplo, para produzir energia numa usina nuclear, detonou uma bomba que fez milhares de vítimas. A mesma ferramenta que é usada para o tratamento de uma série de doenças, né, princípio ativo, também tem efeitos colaterais que são empregados para outras finalidades. A substância, como se diz, a diferença entre o remédio e o veneno é apenas a dose, né?
tem uma certa verdade por trás disso. Então, quem determina o bem ou o mal das aplicações da ciência somos nós. Então, vai ter problemas em que a química é o problema, é a causadora dos problemas, sim. Mas vai ter problemas em que a química é quem traz as soluções. Tá? E, finalmente, o ponto 3, a prova de química no Enem. Esse ponto eu vou deixar para depois do intervalo. Eu vou dar um intervalo para vocês, uns 15 minutos. Certo? Tem um rapaz vendendo lanche aqui fora, bem na saída bem na saída, certo? Quem quiser fazer um lanche rápido lá, pode se dirigir. Ok? Vamos lá, pessoal. Pelo avançar da aula, vamos continuar aqui, certo? Como eu tinha prometido, nós vamos ver algumas questões. Nesse momento, eu não me atentei a resolver questões, certo? Mas eu vou deixar no site uma lista de questões com resoluções comentadas, tá? Então, dei um tempinho também para fazer isso, mas a partir de amanhã vocês podem procurar no site www.vencercoemim.com, que vai ter o material complementar dessa videoaula, esses slides também, material complementar. Acessem lá, ok? Beleza, a prova de química no Enem. Eu trago aqui o que mais cai no Enem, o que mais tem caído nos últimos anos, desde quando o Enem foi reformulado lá em 2009. Né? Praticamente um quarto das questões de química no Enem, elas envolvem química geral. É natural que seja assim, porque a química geral é a parte da química que aborda aspectos gerais. Então, não é de se estranhar que a maior parte das questões de química sejam de química geral. Em seguida vem a fisicoquímica, né, que é a minha preferida. Fisicoquímica, o que mais tem caído aqui são questões associadas à termoquímica, a combustíveis, né, a energia de processos, entalpia, etc. Né, o que mais caído aqui. Na parte química orgânica, que vem em terceiro, com 18% das questões, química orgânica, a abordagem geralmente está em moléculas orgânicas e na questão de grupos funcionais da química orgânica e também propriedades específicas de alguns compostos, né, como fármacos, pesticidas, medicamentos, enfim. Meio ambiente, né? As questões de meio ambiente aparecem lá em quarto lugar com 12%. Então, são questões que geralmente, vocês prestarem atenção, vão abordar aspectos de como solucionar problemas. Né? Tem uma degradação ambiental acontecendo por algum processo químico, qual seria a intervenção mais adequada? Né? Em quinto, aspectos envolvendo energia. Em sexto, água. Né? A água, apesar da porcentagem de questões de água parecer pequena, mas lembre, nós estamos falando das questões específicas de química. Não esqueçam que existem questões que não são específicas de química, elas envolvem a ciência como um todo, a ciência da natureza. Então, a água, pelo contrário, a água é um dos temas que mais cai, se você levar em conta as questões de biologia, né, e as questões interdisciplinares que envolvem, que não se enquadram ali em uma área específica. E, finalmente, o aspecto atomístico. Se você observar os livros de química do ensino médio hoje, eles já estão abordando menos a parte atomística. Eles já não estão aprofundando tanto, né? Porque as escolas estão orientando seus currículos de acordo com o Enem. Então, alguns temas, você já nota a ausência deles nos livros de química mais modernos, que eles estão seguindo aqui a questão do aspecto da orientação curricular do Enem. E em química geral, o que é que mais a gente tem encontrado? Tem encontrado questões de estequiometria, nós vemos hoje também, questões de propriedades gerais da matéria, identificação de compostos, técnica de separação. Então, aquela química mais geral e abrangente, que na verdade ela envolve todos os outros ramos da química. Tá? Então, selecionei algumas questões para a gente resolvê-las aqui, comentar elas nessa noite. E no próximo aulão de química,
né, que eu já não tenho andado aqui, mas quando a gente tiver o segundo aulão, esse aulão será só de questões. Ok? Lembrando, quinta-feira da semana que vem, dia 29, terceiro aulão de química, o professor Carlos Henrique, FCF Campus Calcaia, irá nos presentear aqui com um aulão de matemática e tecnologias para o Enem. Será um aulão bem legal. Beleza, então, nós vimos que a competência da área 7 é a competência específica de química. Né? E as habilidades 24, 25, 26, 27 são as habilidades específicas de química. Então, para vocês lembrarem do que nós estamos falando, aqui estão a competência e a sua respectiva habilidade. Vamos a essa questão. A primeira etapa na reciclagem do lixo é a separação dos materiais. A reciclagem de misturas heterogêneas, plásticos, deve ser sempre precedida pela separação dos vários tipos de plástico. Isso se deve à incompatibilidade térmica de polímeros quimicamente diferentes, o que promove um comportamento mecânico à mistura, resultante geralmente inferior ao dos componentes originais. Dois métodos principais são utilizados na separação de plásticos. Um com base em diferenças de propriedades físicas e outro em diferenças de propriedades químicas. Então, aqui merece um destaque. E tudo que nós lemos aqui, essa parte aqui merece um destaque. Assinale a alternativa que associa corretamente o método de separação de plásticos à propriedade no qual se baseia. Eu divido esse enunciado em 3 partes. Primeira parte, ela vem até essa palavra aqui, originais. É a parte de contextualização. Isso é muito comum nos enunciados. A parte inicial do enunciado é a parte de contextualização. Ela vai inserir o problema em um contexto. Né? No caso aqui, o contexto é a reciclagem do lixo. Mas não a reciclagem de qualquer lixo, a reciclagem de plásticos. Em seguida, vem uma parte do enunciado que tem informações relevantes. E é esse trecho. 2 métodos principais são utilizados para a separação de plásticos. Um com base em diferentes propriedades físicas e outros em diferentes propriedades químicas. Essa parte aqui, lá na prova, você está fazendo ela, você pega a sua caneta. Qual é a cor da caneta mesmo? Rosa? Verde? Lilás? Qual mais eu não ouvi? Preta. É impressionante como tem gente que ainda vacila na caneta. Preta. Você pega a sua caneta preta, né? Você deve levar pelo menos umas 10 canetas. Não, 15. Leva algumas, né? Vai com uma falha. Destaca. Você destaca bem aqui, ó. Porque essa parte do enunciado é a parte que tem e te orienta na resposta. E, finalmente, o enunciado termina com a orientação, a pergunta, o questionamento que você deve responder. No caso é, assinar a alternativa que associa corretamente um método de separação do plástico à propriedade no qual se baseia. Você viu o texto. O que ele está falando? Está falando aqui, ó. 2 métodos são utilizados. Um com base nas propriedades físicas e outro com base nas propriedades químicas. Os itens vão mostrar técnicas de separação ou propriedades. Você vai indicar um desses dois, tá? Essa questão é uma questão da habilidade 24, que é utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar materiais. Então, basicamente, o que essa questão quer que você faça é interpretar palavras, termos e propriedades e aplicar isso a uma situação prática. Qual é ela? Reciclagem do plástico. Então, vamos lá. O que é que precisamos aqui? Respectivamente, associar duas técnicas, métodos de separação que estão associados à sua propriedade. Como assim? Uma técnica associada a uma propriedade. Uma técnica com uma propriedade. Lembrando que ela pode ser física ou pode ser química, porque o enunciado diz que são utilizadas 2 técnicas. Vamos lá. Então, vamos lá. Filtração. Seria a filtração? Filtração está associada à densidade das substâncias?
Sim ou não? Não. Né? B, cristalização e tamanho. Só deixando claro, a filtração é uma técnica de separação que ela vai utilizar uma barreira física para impedir a passagem de partículas. Geralmente você separa partículas de maior tamanho e partículas de menor tamanho. Por exemplo, você coa o café, você promove uma filtração. O pó do café não passa pelo filtro, mas o líquido que extraiu aquele pó passa. É uma filtração. A filtração não está associada à densidade, mas essa questão de heterogeneidade, sólido, líquido ou também tamanho de partícula. Tá? Então, na item A, item B, cristalização e tamanho. Não. A cristalização é uma técnica que ela vai utilizar, é uma técnica para misturas homogêneas, em que ela vai utilizar a diferença do ponto de fusão, ou, aliás, ponto de solidificação. Você consegue separar dois líquidos homogêneos misturados, né? Como é que você separa os dois? Você cristaliza, ou seja, você resfria aquela mistura até um dos dois começar a solidificar, e vai cristalizar. Então, é com base no ponto de solidificação. C, decantação e solubilidade. A decantação está associada à solubilidade? Sim? De certo modo, sim. Né? Aí é aquela velha história, né? Tem questões no Enem que parecem estar certas, né? Que você marca que está mais errado, né? Às vezes parece isso, mas a gente tem que levar em conta que isso aqui está aplicado a quê? Ao plástico, né? Quando a gente fala em decantação, ela não vai estar associada a essa questão da solubilidade, porque a gente está falando de material orgânico que tem propriedades diversas, né? Eu coloco os plásticos, são misturas heterogêneas que têm diferentes tipos de propriedades. Tá? Então, não é uma técnica que você está separando pela questão da solubilidade. Você está extraindo um plástico do outro. Né? A técnica não envolve diretamente a solubilidade. Muito embora em outro contexto, isso aqui poderia estar falando. Ventilação, solubilidade. Também não. A ventilação é aquela técnica onde você usa uma corrente de ar para separar partículas de menor peso. É o que os agricultores, por exemplo, fazem para retirar o pó da colheita, né? Dos grãos. Onde se joga, por exemplo, para cima os grãos e o ar retira restos de casca, pó, grãos menores, etc. O pó vai cessar. E restos da levigação, que é o item correto. Levigação é uma técnica também utilizada, por exemplo, pelos garimpeiros, onde você vai remexendo a mistura, né, e o material mais denso ele vai se concentrando no fundo daquele recipiente. É uma espécie de bacia que os garimpeiros usam, né? Vão remexendo lama, cascalho, enfim, nas margens de rios, por exemplo, que é onde normalmente se garimpa, né? E ali você vai concentrando no fundo daquele recipiente o material mais denso. Então, é o item que está correto. No caso da separação desses plásticos, é o parecido, né? Você lava, né? O que é que a indústria, na reciclagem, vai fazer? Vai ficar constantemente lavando aqueles resíduos de plástico, né? E o plástico mais denso, ele vai se concentrando no fundo do recipiente, e o plástico menos denso vai sendo retirado por cima. Então, levigação e densidade seria essa técnica, então, empregada nesse caso. Ok? Vamos agora a uma questão de habilidade 25, ou seja, caracterizar materiais ou substâncias, identificando etapas, rendimentos ou implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais de sua obtenção ou produção. A questão do Enem. O armazenamento de certas vitaminas no organismo apresenta grande dependência de sua solubilidade. Por exemplo, vitaminas hidrossolúveis devem ser incluídas na dieta diária, enquanto vitaminas lipossolúveis são armazenadas em quantidades suficientes
para evitar doenças causadas pela sua carência. Bom, primeira parte do enunciado, a parte que contém todas as informações que necessitamos. Comentários, antes da gente passar adiante aqui. Vitaminas hidrossolúveis e vitaminas lipossolúveis. Qual é a diferença entre esses dois tipos de vitaminas? Olha o nome. Hipossolúvel, hidrossolúvel. Vamos pelo mais óbvio, né? Hidrossolúvel. O que é uma coisa hidrossolúvel? Hidroágua, né? Solúvel em solubilidades. Então, substâncias solúveis na água. Lipossolúveis são substâncias solúveis em gordura. Lipo, né? Sempre vou falar em lipoaspiração, né? Retirada de gorduras localizadas, né? Lipo é a partícula que indica gordura. Então, existem basicamente dois tipos de vitaminas que nós consumimos: as hidrossolúveis e as lipossolúveis. Ou seja, as hidrossolúveis solubilizam-se em água, são polares, né? E as lipossolúveis solubilizam-se em gorduras, elas são apolares. Ok? Um exemplo de vitamina hidrossolúvel é a vitamina C. Tem um químico muito famoso, né, chamado Linus Pauling. Quem lembra de Linus Pauling? Os alunos que estão aqui. Então hoje nós falamos nele, né? Ganhador de 2 prêmios Nobel, um de Química e um da Paz. Esse camarada, ele era um defensor ferrenho da vitamina C. Ele defendia que a vitamina C era a cura de todos os males. Né? Então esse camarada ele consumia por dia algo em torno de 9 a 10 gramas de vitamina C. E ele achava que ia viver quase com a eternidade, né? De fato, ele morreu com mais de 90 anos, mas não prolongou a vida dele tanto assim. Qual é o contexto que eu quero mencionar aqui? Por que eu estou contando essa história? O que o Linus Pauling fez é algo, digamos, inútil. Tanto faz você ingerir 2 gramas de vitamina C como 2 quilos. Claro, né? O organismo não é a mesma coisa. Mas em termos de excreção, porque a vitamina C ela é hidrossolúvel. Então, ela solubiliza-se nos líquidos, né? No caso, água. E ela é excretada pela urina, pelo suor, etc. Ou seja, a vitamina C não é acumulada no organismo, diferente das lipossolúveis que são armazenadas. Então, as vitaminas hidrossolúveis têm que ser repostas diariamente. Por isso, você tem que tomar a sua dose de vitamina C diariamente. Precisa tomar remédio para isso? Precisa? Frutas, verduras são ricas em vitamina C. Não precisa você estar tomando complemento de vitamina C. Muito embora o mercado faça isso, né? E só que tem aí só produz a vitamina C. Então, as hidrossolúveis precisam ser repostas. E as lipossolúveis, não. Né? Ou pelo menos não precisam ser repostas com tanta frequência. Guarda essa informação. A seguir são apresentadas as estruturas químicas de 5 vitaminas necessárias ao organismo. Valeu, Deus. Isso aqui é vitamina? Isso aqui são as vitaminas? Vamos lá. Vitamina 1. A gente não precisa saber o nome dela. Não precisa. Ó, a estrutura, né? Aqui é uma cadeia carbônica. Todos vocês entendem, né? Essa representação indica cadeias carbônicas, né? Cada traço é uma ligação, né? Cada pontinho desse tem um carbono, e eles estão ligados, fazem ligações simples ou duplas, e é claro que eventuais ramificações na estrutura. Essa aqui é a vitamina 1. A vitamina 2, onde está? Aqui está ela. Ó. Olha a estrutura dela, como é diferente, né? Vitamina 3, aqui está ela. Vitamina 4, aqui está ela. E a vitamina de número 5. Por que se colocou essa questão? Porque essa questão é da habilidade 25, que é caracterizar materiais e substâncias, identificando suas etapas, rendimentos e implicações biológicas, sociais, etc. Então, aqui você vai usar a linguagem de interpretação química
para propor, né, um contexto, que no caso aqui é um contexto biológico. E a pergunta que se faz é simplesmente: dentre as vitaminas apresentadas na figura, aquela que necessita de maior suplementação diária é. Como nós vamos desvendar esse mistério? Me deem uma dica, me deem uma ajuda. Então, os itens colocam que cada item tem uma vitamina. Como eu vou saber qual dessas vitaminas precisa de maior suplementação? Aliás, o que significa suplementação? O que são suplementos? Oi? Crescer e ficar monstrão? Eu vi alguém falando isso. Crescer e ficar monstrão? Alguém me recomenda um suplemento que faça isso para mim? Porque eu estou precisando crescer um pouco. Vamos lá, suplemento é o quê? Suplementação. Reposição, é isso? Um atleta precisa ficar repondo constantemente nutrientes, vitaminas, sais minerais, precisa? Precisa, porque ele tem um metabolismo, né, muito acelerado, porque pratica o esporte. Então, os suplementos, eles são recomendados nesses casos, quando não se pode repor todos os sais minerais, proteínas, nutrientes perdidos durante as práticas esportivas, você não consegue repô-las a tempo hábil. Por exemplo, quantas frutas eu teria que ingerir para repor aqueles sais minerais? Quantos quilos de carne eu preciso consumir para repor aquela proteína? Então, não tem tempo para isso. O atleta precisa daquela proteína para agora. Aí fica tomando suplemento. Então, outra informação, suplemento não é para ser tomado indiscriminadamente. Só porque meu amigo toma, eu vou tomar também. Ele cresceu, ficou mostrando, eu vou crescer, ficar mostrando também. Precisa de orientação médica e muito cuidado para fazer esse uso. Tá? Informação para você. Então, a questão pergunta, a suplementação da vitamina. Qual dessas vitaminas precisa de maior suplementação? Isso tem a ver com ela ser lipossolúvel e hidrossolúvel. E aí a gente tem que voltar para cá. Ó. O enunciado. O enunciado ele diz que as vitaminas hidrossolúveis devem ser incluídas na dieta diária, enquanto vitaminas lipossolúveis são armazenadas em quantidades suficientes para evitar doenças. As lipossolúveis não precisam ser repostas com tanta frequência. As hidrossolúveis, sim. Então, quais são as que precisam de suplementação diária? As hidrossolúveis. Então, a pergunta muda. Eu vou refazer a pergunta e agora a gente consegue achar o item correto. Qual dessas moléculas é mais hidrossolúvel? A molécula que for mais hidrossolúvel, ela precisa de reposição diária. Como a gente descobre qual molécula é mais hidrossolúvel? Como? O tamanho da cadeia é uma evidência, é mais hidrossolúvel, né? E grupos funcionais presentes na molécula. Porque, em outras palavras, para ela ser hidrossolúvel, ela precisa ser polar. A água não é substância polar? Então, para se dissolver na água, a lei da solubilidade, polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar. Quando você se suja de graxa, qual é o melhor líquido para limpar? Água ou solvente? Pega o mecânico da oficina, ele sujou de graxa, pega logo gasolina, né? Passa ali na mão, às vezes pela iniquidade. Mas é a lei da solubilidade. Substâncias polares são solúveis com substâncias apolares. A graxa é apolar. Para você retirar a graxa, você tem que usar outra substância polar. A água não vai servir. Aí você usa, por exemplo, solvente. Claro que não é qualquer solvente, né? É qualquer solvente passar na mão. Mas, em uma situação mais
drástica, gasolina ajuda a retirar gás. É o que muitos mecânicos fazem na oficina. Em outras palavras, quais das substâncias só utilizam mais na água? E por quê? Para resolver esse problema, esse mistério, a gente tem que olhar para a estrutura. Quanto maior a cadeia carbônica, mais ou menos solúvel? Mais ou menos? Menos. Por quê? Porque quanto mais ligações carbono, hidrogênio tiver, mais apolar a molécula tende a ser. É só lembrar, óleo geralmente tem uma cadeia carbônica muito grande. E o óleo é insolúvel na água. Enquanto que hidrocarbonetos com cadeias carbônicas menores são hidrocarbonetos ou compostos, né? Orgânicos, são solúveis, são mais solúveis. Então aqui a gente já pode descartar algumas moléculas. Uma delas é a 4. Primeiro, a cadeia carbônica é muito grande e depois você não tem aqui grupos funcionais que geram polaridade, que tornam a molécula polar. Certo? Então, 4 já dá para descartar. Outra, 2, perdão, a molécula 2, né? A molécula 4 eu também descartaria de cara. A gente só tem ligações carbono, hidrogênio, né? São ligações muito apolares, né? Tem uma polaridade muito pequena, então a molécula como um todo tende a ser apolar. Quando a ligação é apolar, a molécula tende a também ser apolar. Claro que isso também depende da geometria dela, mas não é o caso aqui. Eu descarto de cara também a 4. Embora a molécula 4, a vitamina 4, tenha um grupo OH bem aqui. O grupo OH é um grupo polar. Então você vai identificar qual molécula tem mais grupos polares. Os grupos polares vão tornar a molécula polar e ela se solubiliza na água. A 4 eu descartaria também. E também a número 1. Né? É um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Não tem nenhum grupo funcional aqui. Perdão, tem um OH aqui, né? Mas a cadeia carbônica é muito grande e só tem um grupo funcional polar. Então, já descartamos a 1, a 2, a 4. E dá para descartar a 5 também. Né? O que é que nós temos? Também um grupo com uma cadeia carbônica muito grande, onde predominam ligações carbono e hidrogênio. Tem um grupo polar bem aqui, ó, né? Aliás, que grupo é esse aqui, ó? Como vocês chamam desse grupo funcional? Éster, cetona, éter, ácido. O que é isso aqui? É um éter, né? Carbono, duas ligações carbônicas, carbono ligado ao oxigênio. Certo? Então, resta a molécula 3. Faz sentido ser ela? Das moléculas apresentadas, é a menor. O tamanho da cadeia carbônica implica na solubilidade. Quanto menor a cadeia carbônica, mais solúvel em água. Além disso, ela tem diversos grupos funcionais polares. Por exemplo, tem esse OH bem aqui, esse outro OH aqui, esse grupo aqui. Aliás, todas as ramificações dela têm grupos polares. Então, sendo uma molécula pequena, com grupos polares, ela tende a ser mais solúvel. De fato, a molécula 3 é molécula hidrossolúvel. No caso, é a vitamina hidrossolúvel que precisa de maior composição de água. Ok? Habilidade 25 ainda, né? Na investigação forense, utiliza-se luminol, uma substância que reage com o ferro presente na hemoglobina do sangue, produzindo luz que permite visualizar locais contaminados por pequenas quantidades de sangue, mesmo em superfícies lavadas. Quem já assistiu aquela série chamada CSI? Eu. Mais difícil. Ali tem muita química. Se vocês prestarem atenção, eles usam muitos recursos da química para desvendar crimes. Uma das substâncias, né, que auxilia muito os forenses na determinação se tem sangue, é essa substância chamada luminol. Ela reage com o ferro do sangue e ela tem a propriedade de luminescência. Ela brilha. Então, por exemplo, se teve uma suspeita, né, de um crime, por exemplo, nessa região que eu vivo,
E mesmo que o criminoso tenha sido esperto, tenha lavado, quando o forense borrifa, né, o luminol, ele reage com o ferro presente no sangue, ele vai indicar a presença de sangue ali através da luminescência. É assim um teste preliminar rápido para identificar a presença de sangue. É proposto que, na reação do luminol em meio alcalino, na presença de peróxido de hidrogênio e de um metal de transição, em carbono mais, forma-se o composto 3-aminoftalato 3, que sofre uma relaxação, dando origem ao produto final da reação, 4, com liberação de energia, HI, né, fóton, e de gás nitrogênio. Professor, não entendi nada. Deixa eu botar a forma. Melhorou? Melhorou, né? Por palavras eu não tinha entendido nada. Agora, quando botou a forma, eu entendi tudo. Certo? Sim, pessoal? Mas aqui é a chave da resolução do problema. Por parecer muito complicado, esse problema aqui parece insolúvel. Um trocadilho legal, né? Um problema insolúvel, né? No sentido da solução. Ou seja, ele pode ser solucionado, porque ele não é tão complexo quanto parece. Se você se atentar ao parte principal da reação, né, e esquecer a complexidade dessas moléculas, você vai ver que não é tão complicado assim. Vamos ver a pergunta. Ele dá as massas moleculares, o luminol 177, o 3-aminoftalato, que é o 160, massa 164. Na análise de uma amostra biológica para análise forense, utilizou 54 gramas de luminol e peróxido de hidrogênio em excesso. Obtém-se um rendimento final de 70%. Sendo assim, a quantidade do produto final formado na reação foi. Vamos voltar para a reação química. Cadê o luminol? Ele não menciona, ele não dá a fórmula química de uma substância, mas a gente pode identificar quem é quem aqui. O luminol é essa molécula aqui, porque o enunciado diz que ela reage com o metal de transição, ferro, né, na presença de peróxido de hidrogênio. Então, o luminol é esse aqui. Formando quais substâncias com o produto? Vamos botar para o enunciado. Luminol em meio alcalino, na presença de peróxido de hidrogênio, de um metal de transição, forma-se o composto 3-aminoftalato, que sofre uma relaxação, dando origem a um produto final com liberação de energia, que é o 4. Né? Então, o 3-aminoftalato é esse aqui, 3-aminoftalato 3. Né? Ele sofre a relaxação, que a relaxação é nada mais é do que essa transição eletrônica que vai originar a luminosidade. Então, devido à instabilidade dessa molécula, tanto que ela apresenta como radical. Esse pochete aqui e esse asteriscozinho aqui indicam uma molécula com instabilidade. É um radical. Certo? Ela vai sofrer uma relaxação, ou seja, uma transição eletrônica, certo? Que vai emitir fóton. Esse fóton, aqui está ele, o HI, né? Ele é o fóton de luz. E essa luz cai na faixa visível do espectro. Então, nós conseguimos detectar a luz visualmente. E, além disso, ele diz, né? Forma-se também o gás nitrogênio. O que ele quer saber é o seguinte. Vou voltar para a pergunta. Se você usar 54 gramas de luminol e o rendimento for 70%, qual é a massa do produto 4? Ou seja, se eu usar 54 gramas desse composto aqui, certo? E ele for o reagente limitante, porque o peróxido está em excesso, qual vai ser a massa desse outro aqui? Traduzir, trocando em miúdos, é isso. 54 gramas desse origina quantos gramas desse? E a resposta é o líquido que você procura. Pode parecer extremamente complicado, mas não é. Por quê? Mais uma vez. Qual é a estequiometria reacional dessa reação? 1 mol de luminol reage com 1 mol de peróxido e 1 mol de metal de transição, formando 1 mol desse estado de transição aqui, né? O produto final, um fóton e 1 mol de nitrogênio. A estequiometria aqui ela é muito simples. Apesar da reação ser
bastante complexa, a estequiometria é simples, é tudo 1 para 1. Ou seja, 1 mol de luminol vai formar 1 mol de 3-aminoftalato. 1 mol forma 1 mol. Estequiometria simples. E aí agora nós tiramos da massa, né, da relação molar para a relação em massa. E como é que fica? Qual é a massa de 1 mol de luminol? 177. Como assim, professor? 177 é a massa dos pesos moleculares, né? É o peso molecular do luminol. Qual é a unidade que ele não colocou aqui? Mas que unidade é que deveria aparecer aqui do lado? 177 gramas por mol. 177 gramas por mol é a massa molar do luminol. Ou seja, 1 mol de luminol tem 177 gramas. E 1 mol de 3-aminoftalato tem 164 gramas. Então, 1 mol de luminol está para 1 mol de 3-aminoftalato, 177 gramas de luminol está para 164 gramas de 3-aminoftalato. Daí para frente é só regra de 3. Porque eu quero saber qual é a massa de 3-aminoftalato formada por eu utilizar 54 gramas de luminol. Resolve-se essa regra de 3, né? Produtos meios ou produtos extremos. E aqui você vai ter que fazer conta manual mesmo, sabe? Não pode utilizar nenhum dispositivo eletrônico, né? Tem que virar a calculadora. Então, a massa encontrada é 50 gramas. Beleza. Aí você olha, não tem nenhum item de 50 gramas aqui, né? É porque você não atentou um detalhe ainda. Ele menciona que o rendimento é 70%. Essa primeira regra de 3, ela estabelece que cada 1 mol de um reagente forma um mol de produto. Ou seja, rendimento de 100%. Quando todo reagente forma toda a quantidade de reagente reage completamente, nós dissemos então que o rendimento é 100%. Mas ele diz que o rendimento é 70%. Então, a gente precisa ainda consertar esse cálculo, porque o rendimento não é total. Como fica? 50 gramas é o rendimento de 100%. Então, nós encontramos aqui, ó, a resposta da primeira regra de 3, ela é para o rendimento de 100%. Como o rendimento é de 70%, a gente tem que ajustar aqui e descobrir quanto vale essa massa. Resolvendo novamente a regra de 3, você acha a resposta como 35. E aí você tem isso correto como 35. Certo? Temos ainda 2 questões. Podemos continuar? Eu falei que terminaria às 9. Podemos continuar? Tem só 2 questões. Sim. Sim? Essas questões não envolvem cálculo, são questões mais específicas, né? Podemos? Mas quem precisar sair, fique à vontade, tá? Questão de habilidade 26, né? Avaliar implicações sociais, ambientais ou econômicas na produção ou no consumo de recursos energéticos, ou minerais, etc. Vamos lá. Os biocombustíveis de primeira geração são derivados da soja, milho, cana-de-açúcar e sua produção ocorre através da fermentação. Biocombustíveis derivados de material celulósico ou biocombustíveis de segunda geração, coloquialmente chamado de gasolina de capim, são aqueles produzidos a partir de resíduos de madeira, serragem, por exemplo, tá? Talos de milho, palha de trigo ou capim de crescimento rápido, que se apresentam como alternativa para os problemas enfrentados pelos de primeira geração, já que as matérias-primas são baratas e abundantes. Tá? Então, aqui ele menciona 2 tipos de biocombustíveis: os de primeira geração e os de segunda geração. Primeiro, os de primeira geração são aqueles derivados da biomassa. Né? Aliás, os 2 são derivados da biomassa, mas tem diferença. Por exemplo, primeira geração são derivados de soja, milho ou cana-de-açúcar. Tá? Então, por exemplo, me dê um exemplo de um biocombustível de primeira geração. Derivado de soja, milho e cana-de-açúcar. Um biocombustível de primeira geração, qual seria?
Etanol. Sim? Etanol, né? Etanol é derivado diretamente da cana-de-açúcar. Um outro biocombustível de primeira geração, o biodiesel, derivado de óleo, soja, de milho, etc. Tá? Então, os biocombustíveis de primeira geração, eles ainda empregam materiais nobres. A cana-de-açúcar, o óleo de soja, né? O óleo de milho, são substâncias, são materiais relativamente nobres, que você está utilizando como combustível. Esses são os de primeira geração. Alternativamente, os de segunda. Segunda geração, eles são mais interessantes porque eles são derivados de resíduos. E aí você tem resíduos celulósicos, resíduos de capim, de madeira, de talos de milho, palha, etc. Hoje em dia já está se produzindo combustíveis derivados do bagaço da cana. Se produz combustível duas vezes. A cana em si produz o álcool e o bagaço da cana ainda pode produzir o bioetanol, chamado. Você desenvolve lá uma série de reações químicas à base de fermentação, você produz substâncias que também têm aplicações como combustível. Então, são combustíveis bem mais limpos, bem, ambientalmente bem mais corretos, vamos dizer assim, né? Porque eles utilizam um resíduo que, se não fosse utilizado, seria descartado. Tá? Foi entendida a diferença entre primeira geração e segunda? Ok? Então vamos lá. O texto mostra um dos pontos de vista a respeito do uso de biocombustíveis na atualidade. Os quais, vamos ver quais são. São matrizes energéticas com menor carga de poluição para o ambiente e podem propiciar a geração de novos empregos. Entretanto, para serem oferecidos com baixo custo, a tecnologia de degradação da celulose dos biocombustíveis de segunda geração deve ser extremamente eficiente. Está correto? Está na dúvida? Vamos ler outro item. Oferecem múltiplas dificuldades, pois a produção é de alto custo, se a implantação não gera empregos, deve ter cuidado com o risco ambiental, pois eles oferecem os mesmos riscos que os combustíveis fósseis. Item B está correto? Errado. Né? Os biocombustíveis, no geral, são ambientalmente mais aceitos do que os combustíveis fósseis. Item C. Sempre de segunda geração são produzidos por tecnologia que acarreta problemas sociais. Reciclar bagaço, né? Você voltar no ciclo produtivo novamente, um resíduo, não é um problema social. Pelo contrário, você gera novos empregos. Porque aquele resíduo seria descartado. E aí você criou uma nova cadeia produtiva em cima dele. Então vai ter uma indústria de processamento de bagaço, uma indústria de armazenamento de combustível, uma indústria de diversos focos. Então você está gerando empregos. Isso não gera problema social, nem problema ambiental. E você também não está correto. Entender, seja de primeira e segunda geração, são produzidos por tecnologias que devem passar por uma variação criteriosa quanto ao uso. Pois uma enfrenta o problema da falta de espaço para o plantio, da matéria-prima, e a outra impede a geração de novas fontes de emprego. A primeira está correta. Os combustíveis de primeira geração, eles têm uma dificuldade, eles são derivados de plantações, soja, milho, etc. Né? Então, tem um limitante que é a questão do espaço para o plantio. Você tem que criar novas áreas agrícolas. E novas áreas agrícolas implicam em desmatamento. Você não planta soja na floresta. Você tem que desmatar para plantar soja, para aquela soja extrair o óleo que vai virar biodiesel. Então, realmente, o item menciona algo correto, né? Os biocombustíveis de primeira geração enfrentam o problema da falta de espaço para de matéria-prima. Mas o erro está na segunda parte. Né? Os de segunda geração, eles não geram emprego. Isso não é verdade. A segunda geração, como eu falei, cria toda uma cadeia produtiva que vai gerar, direto ou indiretamente, novos empregos. E tem pode acarretar sérios problemas econômicos e sociais, pois a substituição do uso do petróleo, olha a frase, afeta negativamente toda uma cadeia produtiva. Correto?
Do ponto de vista dos sheiks árabes, está correto. É uma pergunta assim, né? Pessoal mesmo. Vocês acham que hoje não existe tecnologia limpa para a produção de energia? Vez por outra a gente se depara com novidades na produção de energia. A gente tem energia eólica, energia solar, né? Energia de marés, várias formas de energias alternativas. Por que essas fontes de energia não foram implantadas em massa? Por que a gente continua dependendo do petróleo? O mercado do petróleo, né, a indústria do petróleo, ela é gigantesca e ela é muito poderosa. Ela esmaga a indústria da energia renovável. Aos poucos ela vai se consolidando, mas isso é muito lento. Tá? Então nós já temos tecnologia para substituir em grande escala a energia fóssil. Mas isso não é feito por isso, porque isso afetaria negativamente a cadeia produtiva do petróleo. Na visão dos sheiks árabes, isso aqui é verdade. Né? Afeta a cadeia produtiva do petróleo. Mas para a gente, isso não é interessante. Beleza, exclui diversas fontes de emprego nas refinarias, fósforo, gasolina e transporte do petróleo e gasolina. Então, é um item que ele tem problemas quando você analisa do ponto de vista ambiental e social. Mas na visão dos industriais, é um item que estaria correto, né? na visão deles. Na verdade, o item correto é o item A. Se a gente ler com calma, a gente vai entender. Os biocombustíveis de primeira e segunda geração são matrizes energéticas com menor carga de poluição, verdade? Verdade. Entre a principal característica dos combustíveis está o fato deles serem inseridos no chamado ciclo do carbono. Já ouviram falar? Os combustíveis fósseis, eles não são renováveis, né? Eles não podem ser formados novamente. Né? A condição do planeta que formou o petróleo provavelmente nunca mais vai existir. Além disso, levou milhões e milhões de anos para se formar o petróleo. Então, o petróleo não está sendo renovado. Ele está sendo consumido, mas não está sendo reposto. Por isso que ele não é uma energia renovável. Diferente dos biocombustíveis, porque como eles são de origem vegetal, geralmente, os vegetais estão inseridos no ciclo biológico, né, no ciclo do carbono, e o mesmo vegetal, né, as plantações absorvem parte do CO2 que esse mesmo combustível libera durante a sua queima. Então, o carbono, ele vai e circula pelo ciclo, diferente do petróleo. O ciclo é quebrado, porque o petróleo não é reposto. Então, isso tem a ver também com aquela questão do crédito de carbono. Já ouviram falar? Crédito de carbono, que é o seguinte, você neutraliza o carbono que é eliminado. Como assim? Ora, se a queima do biocombustível libera tantas toneladas de CO2, você pode neutralizar esse CO2 através do reflorestamento. As plantas, né, vão absorver aquele gás carbônico no futuro. Então, isso faz com que a matriz, né, de biocombustíveis ela tenha uma menor carga de poluição para o ambiente, que pode propiciar a geração de novos empregos. Entretanto, para ser oferecido com baixo custo, essa tecnologia da celulose precisa ser eficiente, porque senão não vai compensar você. Aquele bagaço, né, se o rendimento da produção do biocombustível, do bagaço, não for eficiente, é melhor você queimar ele. Ele vai gerar mais energia. Ok? Para finalizar, essa aqui que é bem rápida, né? Habilidade 27. Avaliar a proposta de intervenção no meio ambiente aplicando conhecimentos químicos, observando riscos e benefícios. É uma questão que envolve a chamada química verde. Química verde pode ser definida como a criação, desenvolvimento e aplicação de produtos e processos químicos para reduzir ou eliminar o uso e a geração de substâncias nocivas à saúde humana e ao ambiente.
Sabe-se que algumas fontes energéticas desenvolvidas pelo homem exercem ou têm potencial para exercer, em algum nível, impactos ambientais negativos. À luz da química verde, métodos devem ser desenvolvidos para eliminar ou reduzir a poluição do ar causada especialmente pelas hidrelétricas, termoelétricas, usinas geotérmicas, fontes de energia solar, fontes de energia eólica. Qual item? Enfim, quando a gente fala em produção de poluente, CO2, geralmente está associado está muito associado à questão dos combustíveis fósseis. E as termoelétricas, por incrível que pareça, o Brasil é um país que ainda tem muitas termoelétricas em atividade. Já viram a bandeira amarela, a bandeira vermelha das pontas de luz de vocês? Quem é o culpado daquilo? Indiretamente ao governo, né? Pela sua incompetência, etc. Mas diretamente, quem é culpado são as termoelétricas. Porque quando o nível, né, dos reservatórios está baixo e as usinas hidrelétricas não dão conta de abastecer a demanda de energia elétrica, as termoelétricas são acionadas. E o custo das termoelétricas é muito alto. Então, a termoelétrica vai funcionar, mas há um alto custo. Alguém tem que pagar essa conta. Quem paga essa conta? Nós, pelo consumo daquela energia. Para você ter uma ideia, no Ceará, em torno de 35%, mais ou menos, 35% da energia consumida é de origem termoelétrica. Então, nós passamos por um período de estiagem muito longo aí. Foram, o quê? 4, 5 anos, né? Mais ou menos, de chuvas escassas, né? Em algumas regiões foi bem mais séria a questão. Então, baixo nível de água nos reservatórios das hidrelétricas, as termoelétricas tiveram que ser acionadas. E quando elas são acionadas, Deus nos salve, né? Por quê? Elas são extremamente poluentes, queimam combustível fóssil, carvão principalmente, e além disso são economicamente inviáveis. E aí quando a gente lembra que o Brasil é um país tropical, que tem regiões do Brasil que tem o ano inteiro, né? Mais de 300 dias de sol, e a gente não é uma potência mundial em energia solar, dá uma certa frustração. Porque nós poderíamos ser uma potência mundial em energia limpa, mas por algum motivo, sabe lá qual é, nós ainda estamos presos ao petróleo, né? Nós ainda pagamos taxas abusivas, pagamos quase R$4 por um litro de gasolina, sendo que somos autossuficientes. Então, existe toda uma cadeia, toda uma questão histórica, né? Toda uma questão política por trás, que levaríamos dias e dias discutindo esse assunto. Mas, no final, isso tudo leva a um problema como esse. Que a gente, inserido nesse contexto, sentindo na pele, dia a dia, o que acontece, a gente é confrontado e desafiado a solucionar. Então, me despeço por aqui. Desejo uma boa noite a todos. Agradeço a atenção de vocês e nos vemos novamente quinta-feira, dia 29, nesse mesmo bate-canal, né? Nesse mesmo bate-lugar. Boa noite, pessoal.